Boa noite, irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui nesse culto de quinta-feira, de dia de semana, para aprender um pouco mais a palavra de Deus. Vamos começar orando, colocando aí os pedidos, orarmos aí pelo Helder, né? Fez aniversário essa semana, no dia 28, na última terça-feira. Orarmos também pelos nossos irmãos enfermos, irmã Gesilda, a Dona Elvira, Dona Francisca, Dona Nilza. Orarmos também pelos afastados, né, que Deus possa estar abençoando. Orarmos pela igreja. Irmãos, vamos intensificar nossas orações aí pelos irmãos, uns pelos outros, né? Orarmos uns pelos outros. Orarmos também pelo nosso país, que Deus possa estar abençoando. Incluímos também aí a Tainá, o Cauã. Também nós devemos orar pelo irmão Elias, orarmos pela Dona Ione, a irmã Gesilda, orarmos pela nossa família, né, a família pastoral. Eu peço também oração por mim, né, e pela minha família, né, pela minha esposa e também pelas minhas filhas, né? Deus possa estar nos abençoando a cada dia. Vamos orar então. Pai de amor, nós queremos te agradecer por mais esse culto, mais esse momento que estamos para aprender um pouco mais da tua palavra. Somos gratos, ó Deus, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia. E gostaríamos também de apresentar, ó Deus, alguns nomes, que o Senhor possa ter misericórdia e a tua bondade possa estar sustentando esses irmãos. Pela Tainá, pelo Cauã, pelo irmão Elias, pelos enfermos da nossa igreja, irmã Gesilda, Dona Delvira, Dona Nilza, irmã Francisca, Dona Ione, Dona Germa também, que o Senhor possa continuar abençoando a tua serva, pelo irmão Elias Azevedo, orarmos pelos afastados, ó Deus, que esse momento de isolamento, que aqueles irmãos que estão distantes da tua igreja, distantes de ti também, eles possam refletir e estarem, ó Deus, desejosos em voltar para a sua casa, estar em comunhão contigo. Incomode esses irmãos para que eles possam estar, ó Deus, desejosos em retornar, em fazer ali, ó Pai, a tua vontade, seguir a tua palavra. Também te peço, ó Deus, pela saúde física e emocional da nossa igreja. Tenha misericórdia, Deus, cuide daqueles irmãos que estão preocupados, ansiosos, tensos. Dê paz a esses irmãos, dê a eles paciência, que o Senhor, Deus, possa estar cuidando deles. Pelo nosso país, que o Senhor tenha misericórdia, cuide, ó Deus, do nosso país. Mas somos gratos também pela vida do Helder, que completou, ó Deus, mais um ano de vida. Continue cuidando dele, da irmã Silvana, da sua família, abençoando, ó Deus, a vida do Helder, e que ele possa, ó Deus, sempre desejar estar em comunhão contigo. Sabemos, ó Pai, que o Senhor tem cuidado dele, e nós te pedimos que o Senhor continue sustentando a vida do Helder e de toda a sua família. E agora que vamos, ó Deus, meditar um pouco na tua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações. Nós fazemos esta oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, vamos começar um novo estudo, aquele livreto vermelho, né, que alguns irmãos têm na nossa igreja, e vamos estudar o livreto Teus planos, Senhor, não fazem sentido. Então, durante aí o mês de maio, né, também estaremos estudando, hoje, né, terminando aí o mês de abril, mas durante o mês de maio estaremos estudando esse livro, Teus planos, Senhor, não fazem sentido. E ele é baseado em um texto lá de Mateus, capítulo 16. Então, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 16. Deixa ela aberta aí, dos versículos 21 em diante. Eu vou ler um pouco aqui a introdução. Diz o seguinte: alguma vez você já disse algo, então logo as palavras saíram de sua boca,
você sabia que era coisa errada dizer? Você quis alcançar ao agarrar aquelas palavras no ar e enfiá-las de volta na sua boca? Nessa hora, você soube que o seu discurso era incoerente com o plano de Deus? A gente vai ver o apóstolo Pedro, né? O assunto aqui é o apóstolo Pedro e a conversa com Jesus. No início ali, Jesus pergunta: e vocês? O que vocês pensam que eu sou? Né? Antes ele perguntou: o que as pessoas dizem de mim? Dizem que eu sou quem? Uns falam que o senhor é Elias, uns falam que o senhor é João Batista, uns falam que o senhor é um dos profetas. Versículo de número 14, 16, 14. Outros falam que o senhor é Jeremias ou algum dos profetas. E aí Jesus olha para os discípulos e fala: e vós? Quem dizeis que eu sou? Aí no versículo 16, Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Linda declaração. Mas lá na frente, o apóstolo Pedro ele já assume uma posição que trouxe irritação, né, ao próprio Jesus. Quando Jesus mostra que iria morrer, né, iria sofrer muito por amor aos seus discípulos e toda a humanidade, versículo 21, aí Pedro chama ele à parte: Senhor, não é por aí, né? Isso de modo algum vai te acontecer. Tem compaixão de ti, Senhor. Na Bíblia atualizada fala que Pedro reprovou. E aí Jesus foi bem enfático, com bastante autoridade, diz: para trás de mim, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogito das coisas de Deus e sim das dos homens. Então percebe aí a contradição. E aí o nosso estudo, né, esse livro vai girar em torno disso, que muitas das vezes a gente não consegue entender o plano de Deus. E a gente fala que o plano de Deus às vezes não tem sentido, a gente não consegue compreender. Mas tudo que Deus faz é bom. A sua vontade é boa, perfeita e agradável. E aí ele começa dando essa introdução. Será que é alguma coisa que você já fez que você não queria fazer? Alguma coisa que você falou e depois você pensou e falei bobagem, errei nas minhas palavras. Aquele discurso incoerente que você sabe que você saiu fora, né, dos trilhos. Claro que isso aconteceu com todo mundo, né? Comigo, muitas vezes, que eu falei alguma coisa e de repente falo: puxa vida, se eu tivesse pensado um pouquinho mais, eu não tinha falado aquilo que eu falei. Então isso acontece com a gente. E aí aconteceu isso com Pedro. Ao mesmo tempo que Pedro foi elogiado por Jesus Cristo, de uma palavra tão importante e boa que Pedro deu, né? E lá já foi reprovado por Jesus Cristo. Isso mostra a nossa fraqueza, né? A gente às vezes dá um discurso tão bonito, fala tão bem, e de repente aquela mesma pessoa de repente acaba falando coisas que não deveria falar, né? Então a gente vai, o nosso livreto, esse segundo livreto, ele vai girar em torno disso, que muitas vezes a gente não consegue entender o plano de Deus. Qual é o plano de Deus? Mas por que Deus não fez isso? Por que Deus agiu dessa maneira? Então às vezes a gente acha que os planos de Deus não fazem sentido. E quanto a você, consegue pensar em algo que você fez e tão logo fez, você sabia que estava errado? Onde a palavra de Deus sugeriu um caminho e você escolheu o outro? Provérbios, eu creio que é Provérbios 16. Deixa eu ver na minha Bíblia aqui, Provérbios 16. Os irmãos sabem que eu gosto de pegar, quando eu falo um versículo, eu gosto de confirmar se esse versículo, né, tem o endereço certo. Então acho que é Provérbios 16, o versículo. Provérbios 16. Isso. Provérbios 16 diz o seguinte: há caminhos que parecem ao homem bom, mas esse caminho te leva à morte. Há caminho que parece bom, mas esse caminho te leva à morte.
Provérbios capítulo 16, o versículo 25. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Então há caminhos que você acha que é bom, mas esse caminho pode levar para a perdição, para a morte, né? Grandes prejuízos pode te levar. Então, esse estudo ele vai girar em torno dessa questão. Onde a palavra de Deus sugeriu um caminho e você escolheu outro? Nós todos já estivemos nessa situação, quando simplesmente estragamos tudo. A verdade é que todos nós fazemos coisas erradas. Todos dizemos coisas que sabemos que não deveríamos ter dito. Então vamos para o texto. Lá em Mateus 16, verso 21 ao 23. O tema do nosso estudo de hoje, o livro é Teus planos, Senhor, não fazem sentido. Então tem vários subtemas. Então o subtema de hoje é: compreenda que o plano de Deus pode ser diferente do seu. Eu vou repetir. Compreenda que o plano de Deus pode ser diferente do seu. Então, Mateus 16, 21 a 23 diz o seguinte: desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Aqui Jesus prediz a sua morte e também a sua ressurreição. Aí no versículo 22 diz: e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, por favor, não pense dessa maneira, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te concederá. Então ele estava com a bola cheia, né? Ali ele tinha recebido um elogio de Cristo e ele achava então que tudo que ele ia dizer estava tudo certo. Mas de repente ele falou uma grande bobagem. Ele falou: Senhor, tem compaixão de ti. Começou ali a reprovar Jesus. Quem era Pedro para poder reprovar Jesus? Mas ele, na mente dele, achava que ele estava fazendo a coisa certa, que o plano dele era melhor que o de Jesus. E muitas das vezes, irmão, a gente acha isso também. A gente acha que às vezes o plano nosso é perfeito e de Jesus é quase perfeito. Que o plano nosso é bom, de Jesus é quase bom. Não, a gente não pode comparar. O plano de Deus, ele sempre vai ser o melhor. Mesmo que às vezes a gente não consegue entender o plano de Deus, não consegue compreender o porquê que está acontecendo aquilo ali, mas o plano de Deus sempre vai prevalecer e ele sempre é o melhor. Aí, no versículo 23, Jesus responde para ele. Jesus, voltando-se, olhando, disse para Pedro: arreda, Satanás. Em outra versão diz: para trás de mim, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas as coisas de Deus e sim das dos homens. Então, Jesus sabia que aquela atitude ali não era uma atitude que Pedro estava fazendo sozinho. O inimigo estava se aproveitando daquele momento ali para tentar ludibriar ou tentar prejudicar os planos de Jesus. Mas na mesma hora Jesus ali diz: para trás de mim, Satanás. Você não sabe o que você está falando. Você não cogita as coisas de Deus, mas cogita sim as coisas dos homens. Você está pensando de maneira diferente de mim. Eu tenho um plano. E o que você está falando agora não está me agradando. Então, para trás de mim. Uma repreensão que Jesus deu ali ao apóstolo Pedro. Repreendeu diretamente, mostrando que o plano dele é que tinha que prevalecer. No verso 17, a gente já até citou isso. No verso 17, Jesus elogia o apóstolo Pedro. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que você revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então, poderia terminar dessa maneira, né? Mas Pedro, ele queria um pouco mais além. Depois da declaração de Jesus, que ele prediz a sua morte e sua ressurreição, Pedro então queria um pouco mais além, mas esse além dele, ele acabou escorregando. Ele acabou falando coisas que não deveria falar, querendo então questionar o plano de Deus, e o plano de Deus é inquestionável. Será que o plano de Deus é questionável? Sim, é inquestionável, porque o plano de Deus, ele é bom. Tudo que Deus faz é bom.
Agora, para eu entender que o plano de Deus é bom, eu preciso estar no centro da vontade dele. O que tem faltado para nós, irmãos, é nós sermos obedientes a Deus, é nós nos santificarmos. A santificação, o temor a Deus, me leva a compreender o plano de Deus. Não de maneira plena e integral, não. Porque nós somos humanos e pecadores e nós, às vezes, não vamos conseguir entender o plano de Deus de maneira plena. Mas vamos saber que, ou vamos obedecer e entender que o plano de Deus é o melhor para nós. Então, quando Jesus ele repreende ali o apóstolo Pedro, mostrando o seguinte: olha, não venha com o seu discurso agora. Eu tenho um plano e eu vou cumprir esse plano. Então, para trás de mim, não tente me ludibriar, não tente me influenciar, não tente mudar os planos, os meus planos, os planos de Deus. Não vai mudar. Porque os planos de Deus, eles vão sempre prevalecer. Então, havia esse plano. Jesus, no verso 21, do capítulo 16 de Mateus, fala: eu estarei morrendo, né, e vou ressuscitar no terceiro dia. Então, ali ele prediz, ele profetiza, então, a sua morte, a sua ressurreição. E o apóstolo Pedro veio com essa palavra, tentando reprovar Jesus, e aí acabou sendo reprovado por Jesus. Seria difícil imaginar um elogio maior dos lábios de Jesus Cristo. Pense na alegria de Pedro ao ouvir essas palavras, mas a história teve uma virada dramática nos versículos seguintes. Então, a gente percebe lá no versículo 17, ele recebendo um elogio, e poderia terminar com esse elogio, mas lá um pouquinho mais na frente, acaba tendo essa virada dramática, onde Pedro é repreendido. Compreenda que o plano de Deus pode ser diferente do seu. Sim, tudo que está registrado em Mateus 16, 21. O verso 21 de Mateus, capítulo 16, ele é o versículo chave. Né? A chave do tema é esse aqui. Havia um plano, Deus tinha um plano, através de Jesus Cristo, onde ele iria morrer e ressuscitar no terceiro dia. E esse plano, ninguém iria tirar esse plano, ninguém iria mudar esse plano. Não seria o apóstolo Pedro que iria mudar, ninguém iria mudar. Havia um plano. O tema do nosso estudo é: compreenda que o plano de Deus pode ser feito seu. E muitas das vezes e o plano de Deus sempre vai prevalecer. O fato do plano de Deus ser diferente do meu não é uma surpresa de forma alguma. Estou preparado para reagir apropriadamente, porque espero que seu plano seja diferente do meu. O plano de Deus, muitas vezes, ele vai ser diferente do meu. E isso não me traz surpresa nenhuma, porque eu, sendo pecador, eu posso ter planos que desagradam a Deus. Eu posso ter pensamentos que desagradam a Deus. Então, no momento que o meu plano ou o meu pensamento ele não prevalece, isso mostra que o de Deus vai prevalecer. E prevalecendo de Deus, com certeza, vai ser melhor na minha vida, porque Deus só quer dar o melhor para nós. E para eu poder entender isso, eu preciso estar no centro da vontade dele. Ao dizer que ele precisava partir, sofrer, ser morto e ressuscitar, Jesus não estava colocando isso em votação. Ele não estava submetendo isso a um comitê, de forma que pudesse discutir e sugerir uma proposta superior. Ele tinha que fazer isso. Por quê? Por causa do pecado do homem. O Messias tinha que dar sua vida como pagamento pelos pecados do homem. Então a intenção de Pedro poderia ser até boa. Não, Senhor, o que é isso do Senhor? O Senhor morrer, né? O Senhor sofrer, passar por tantas obrigações, por favor, não queira isso do Senhor. Isso é muito ruim. Então ele estava ali reprovando o próprio mestre. Só que ele não imaginava que esse era o plano de Deus, de entregar o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz por nós. Então, irmãos, às vezes a gente consegue, eu comentei isso aqui há um tempo atrás, que a gente só consegue olhar o que está um pouquinho ali na frente, né?
E Jesus, ele olha lá na frente, depois da curva. Nós olhamos antes da curva. A nossa visão é uma visão limitada, mas Jesus, ele olha lá na frente. E Pedro não conseguia enxergar isso, até porque não era plano de Pedro enxergar isso, era o plano de Deus com Jesus, né? Então a gente muitas das vezes não consegue entender o plano de Deus, porque a gente é limitado e pecador. Mas Jesus sabe o que está fazendo. E nesse texto propriamente dito aqui, desde lá do pecado, né, de Adão e Eva, que em Gênesis 3,15, o próprio Deus já fala dessa questão, que viria, então ele pisaria na cabeça da serpente. Ou seja, ali ele estava profetizando a vinda do Messias. E os profetas já estavam anunciando isso. O profeta Isaías, alguns salmos também falam da vinda do Messias. Enfim, nós temos o Antigo Testamento profetizando sobre a vinda do Messias. Então Pedro, até com boa vontade, mas sabendo que estava completamente fora ali de cogitação, ele queria que o plano dele pudesse prevalecer. E, na verdade, nunca iria prevalecer, porque o plano de Deus era realmente de entregar o seu Filho Jesus naquela cruz para morrer pelos nossos pecados. A questão para nós é: como reagimos quando o plano de Deus é diferente do nosso? Aí que eu queria parar um pouquinho e refletir nessa frase. Como reagimos quando o plano de Deus é diferente do nosso? Qual é a sua reação quando você faz uma oração e Deus responde de uma maneira completamente diferente? Ou qual é a reação quando você espera de Deus uma resposta, né? E aí a palavra de Deus te dá uma resposta completamente diferente do que você estava imaginando? Qual é a sua reação? A gente pode ficar descontente, pode ficar revoltado, a gente pode ficar desanimado na fé, a gente pode ficar entristecido, mas também podemos ficar felizes e podemos ficar animados, contentes, conformados e saber que a vontade de Deus prevaleceu. Porque quando eu oro, eu devo sempre orar que seja feita a vontade de Deus, não a minha. Essa é a oração modelo, a oração do Pai Nosso. Que seja feita a vontade de Deus e não a minha. Então, a minha reação, ela deve ser uma reação de paz. E não uma reação de descontentamento. Não uma reação de desânimo, de revolta, de tristeza, quando os planos de Deus são diferentes dos meus. Eu preciso reagir com paz. Porque o plano de Deus foi diferente do meu, significa que o dele prevaleceu e eu devo obedecer e aceitar o plano de Deus. Se Deus não poupou o seu filho e pensou que era apropriado torná-lo perfeito através do sofrimento, deveríamos ficar surpresos com o plano de Deus para nós? Pensamos que o melhor é ter uma esposa perfeita e quando Deus planeja de outra forma. Ficamos surpresos. Pensamos que o melhor é ter saúde perfeita e quando recebemos um diagnóstico desfavorável, não estamos preparados. Pensamos que o melhor é procurar nosso próprio caminho. Quando Deus não permite que isso aconteça, somos pegos desprevenidos. Às vezes a gente passa por uma enfermidade na vida e fala: puxa vida, Senhor, por que o Senhor permitiu acontecer isso comigo, acontecer isso com meu pai, acontecer isso com a minha mãe, acontecer isso com meu filho, acontecer isso com a minha esposa, com o meu esposo? Por que o Senhor permitiu acontecer isso, Senhor? Muitas das vezes a gente não consegue compreender o plano de Deus. Mas Deus sabe que aquela situação Ele permitiu para que você pudesse se aproximar mais dEle, para que você pudesse se quebrantar mais, para que você pudesse estar mais em comunhão com Ele. Então, tudo que acontece em nossa vida é permissão de Deus. E ela tem um propósito. Já me perguntaram, algumas pessoas já me perguntaram, por que Deus permitiu vir essa pandemia? Por que Deus permitiu acontecer isso no mundo, na sociedade, no nosso país, enfim? Por que Deus permitiu isso? Deus tem planos. E a Bíblia fala que os planos de Deus, muitas das vezes, não são os nossos planos. Os pensamentos de Deus não são os vossos pensamentos. Então nós precisamos compreender que o plano de Deus é que todos se salvem.
né? Esse é o plano de Deus. Só que, infelizmente, isso não vai estar acontecendo. Vai existir muitas pessoas, como tem acontecido, que não vão aceitar Jesus Cristo. Não vão aceitar Jesus Cristo. Mas o plano de Deus é que todos se salvam. Mas Jesus já sabe que nem todos vão se salvar, porque Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Mas cabe a nós evangelizar, cabe a nós cumprir lá com o ide de Mateus 28, ide pregai a toda criatura, batizando em nome do Pai. Então cabe a nós evangelizar. Paulo já fala, ai de mim se não anunciar o Evangelho. Então nós falamos do plano de salvação. O plano de Deus é que nós levemos a palavra de Deus, levemos a sua palavra. Mas também existem aquelas situações que nós passamos no dia a dia, que às vezes essa questão, eu queria que minha esposa fosse melhor, eu não queria ter essa doença, eu não queria que meu filho nascesse com essa doença. Mas Deus tem planos. Através, às vezes, daquela doença do seu filho, através, às vezes, de um problema que você tem na sua família, de uma enfermidade da sua família, a família possa estar mais em comunhão com Cristo, a família possa se quebrantar, a família pode se unir mais. Então, eu preciso, em meio a alguma situação adversa, eu preciso compreender ou buscar compreender o plano de Deus para aquela determinada situação. E eu preciso fazer isso. Porque os planos de Deus fazem muito sentido. Para Pedro ali, aquela questão não fazia muito sentido. Como é que é? Morrer, sofrer, ser humilhado. Não, Senhor, para com isso. Só que Jesus sabia que ele precisava padecer por aquilo ali, para poder morrer, pelos pecados da humanidade. Pedro não conseguia enxergar isso. E muitas vezes ele também não consegue enxergar o porquê que nós estamos passando por essa situação, ou que já passamos por aquela situação. Só que Deus sabe. Deus sabe que naquela situação você pode crescer. Nós fomos criados, irmãos, para nós estarmos em comunhão com Deus e para glorificar a Deus. Você não foi criado para ser feliz, somente isso. Você não foi criado por Deus para ser rico, para ter sucesso na vida. Você foi criado, Deus te criou para você ter uma comunhão com Ele, ter uma amizade com Ele, se submeter aos princípios dEle e glorificar a Ele. Então eu preciso entender isso. A vida só vai fazer sentido quando eu passo a compreender que eu fui criado para ter uma comunhão com Deus e para viver também para glorificar a Ele. Vamos ler Isaías 55, 8 e 9. Abra sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 55, o versículo 8 e 9. Isaías 55, 8 e 9. Diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, essa expressão aqui diz o Senhor. Então não sou eu que estou dizendo isso, não é nenhum pastor que está dizendo isso. Quem está dizendo isso é Deus, nem é o profeta que está dizendo isso, é Deus que está dizendo. Deus está afirmando que os meus pensamentos não são os pensamentos dele, nem os meus caminhos são os caminhos dele, nem os meus pensamentos são os pensamentos dele, diz o Senhor. Então Deus está afirmando que há diferença, há muitas vezes diferença, aquilo que eu penso e aquilo que Deus pensa. Por isso que a cada dia o que vai me aproximar de Deus e dos pensamentos de Deus é a minha comunhão com a palavra, Quando você vai lá para Filipenses, fala tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é verdadeiro, se há algum louvor, que isso ocupe o vosso pensamento. Então, a minha aproximação com Deus, a minha comunhão com Deus, vai me levar a compreender os pensamentos de Deus. Mas não plenamente.
pela minha natureza pecaminosa. Mas a minha aproximação eu vou conseguir entender alguma coisa do que Deus quer mostrar ali e vou ter paz no coração. Mas quando eu estou muito distante da presença de Deus, muito distante de uma comunhão com Deus, o agir de Deus vem e eu não consigo entender. Eu fico revoltado, eu fico indignado, eu fico chateado, eu fico triste, eu fico desanimado. Puxa vida, como é que Deus permitiu isso acontecer na minha vida? Isso não existe. Deus não existe, Deus é mau, Deus é ruim. Então, essa minha declaração que eu tenho é por causa da minha distância de Deus. A falta de comunhão me leva a tomar essas decisões e essas ações e essas declarações minhas. Então o povo daqui estava vivendo, distante de Deus. No versículo 6 de Isaías 55, fala: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos e converta-se ao Senhor. Então a santificação, a comunhão com Deus me leva a compreender os pensamentos de Deus, me leva a entender que os planos de Deus fazem sentido e que muitas das vezes, ou na maioria das vezes, ele vai ser diferente do meu. Eu oro, eu peço a Deus alguma coisa e Deus vai agir segundo a vontade dele, né? Mas por isso que eu preciso, em toda a minha oração, irmãos, eu preciso dizer que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então eu devo orar me submetendo à vontade de Deus e saber que o plano de Deus, ele pode ser diferente do meu, né? Deus não é como nós. Ele não pensa da maneira que pensamos, nem age da maneira que agimos. Você imagina só se Deus ouvisse o apóstolo Pedro ali, não é? Se Jesus Cristo, melhor dizendo, ouvisse o apóstolo Pedro ali, nós estaríamos perdidos, inclusive Pedro também. Mas Jesus não disse: para trás de mim, Satanás, você não sabe o que você está dizendo, né? Os meus pensamentos não são os seus pensamentos, os meus planos são os meus planos. Você está pensando como homem, eu estou pensando aqui em fazer a vontade do meu Pai. Precisamos entender isso, ou começaremos a acreditar que o nosso caminho é o melhor. Exatamente. Se eu não começar a entender que o plano de Deus é o melhor, se eu não começar a entender e aceitar que o plano de Deus é o melhor, eu vou começar então a achar que o meu plano é bom, que o meu plano é suficiente, que o meu plano é melhor que o dele. Não é. Né? Não esqueça lá do Provérbios 16, 25. Há caminhos que parecem direito ao homem, mas o seu fim o leva ou conduz à morte. Então a gente acha que não, isso aqui é bom, esse caminho aqui é bom, esse caminho aqui é interessante, esse plano aqui que eu estou fazendo aqui é um plano bom, né? Isso aqui vai dar certo. Coloca diante de Deus, peça a direção de Deus, porque há caminhos que parecem bons. Há planos que você faz que você acha que é bom, mas pode te levar a uma perdição. Por isso que o temor a Deus, por isso que a obediência, a santificação e a comunhão com Deus vai sim fazer com que você possa ter sucesso e ter alegria, né? No seu dia a dia. Mas quando eu começo a agir do meu jeito, da minha maneira, e aquilo não acontece do meu jeito, acontece do jeito de Deus, eu começo então a me revoltar, e essa revolta pode me distanciar da presença de Deus e trazendo prejuízos para mim. Então precisamos compreender que o plano de Deus, ele pode ser sim diferente do meu, e que o plano de Deus é o melhor para nós. E para nós entendermos o plano de Deus, precisamos estar em sintonia com Deus. Amém, irmãos? Na próxima semana vamos continuar falando sobre esse livro, Teus planos, Senhor, não fazem sentido, baseado no tema: só porque você acredita apaixonadamente em algo, não significa que você está certo. E às vezes a gente bate de frente até com as pessoas, achando: não, eu estou certo, isso está direitinho,
né? E na verdade, Deus disse: não está certo, não está certo. O meu plano é totalmente diferente, né? E eu preciso aí me submeter à vontade, me submeter à orientação de Deus. Então, aguarde, vamos estar estudando e meditando nesse texto aí um pouco mais, em Mateus 16, né? E para a gente poder entender um pouco mais que muitas das vezes o plano de Deus, ele não é aquilo que eu pensei, é diferente. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade, mais uma quinta-feira, onde nós estudamos a Tua Palavra, e que possamos, ó Deus, compreender os Teus planos, que muitas das vezes são diferentes dos nossos, e os Teus planos são os melhores para nós. Que a Tua graça e a Tua misericórdia possa nos envolver a cada dia, e que nós possamos te buscar, ó Deus, de todo o nosso coração, e compreender que tudo que o Senhor faz é bom, é perfeito, e que nós possamos, ó Deus, ter esse discernimento, e que o Senhor nos dê força também, porque em alguns momentos nós nos sentimos tristes, porque os nossos planos, eles não foram aprovados, e aí ficamos tristes, ficamos desanimados. Então nos ajude a compreender os Seus planos, nos ajude a aceitar os Seus planos em nossa vida, para que possamos viver debaixo da Tua direção e sermos submissos à Tua santa palavra. Abençoe a nossa igreja, que ela possa crescer, que ela possa compreender os Teus planos e buscá-los de todo o seu coração. Nós fazemos essa oração em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe, irmãos.